Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia. Olá, é uma alegria muito grande encontrarmos com você aqui na programação da RTM Brasil. Estamos iniciando mais um programa Nos Caminhos da Fé. Hoje, o terceiro programa da série que nós estamos estudando da Carta a Tiago, Carta de Tiago. E hoje a gente vai falar sobre o seguinte tema: a prática da palavra. Mas se você não teve a oportunidade de acompanhar os temas anteriores, é só você acessar o nosso site rtmbrasil.org.br ou então você pode acessar o nosso canal do YouTube, youtube.com/rtmbrasil. Gente, nós já tivemos o primeiro programa que foi demais, com a participação do professor Luiz Saião, onde nós fizemos a introdução da Carta de Tiago. Depois, nós tivemos o segundo programa, onde falamos sobre provações e tentações. E hoje, esse tema realmente incrível, a prática da palavra. E eu quero convidar você para participar conosco através do nosso WhatsApp, 11 974 181-456 e, claro, através do nosso chat no canal do YouTube, youtube.com/RTM Brasil. E o meu boa tarde, primeiramente, claro, para a dona da mansão, Michele Gomes. Como é que você está? Tudo bem? Boa tarde, Cacá, boa tarde, pastor. Que coisa boa a gente estudando, né, essa carta. Logo na sequência, terminamos Hebreus há pouco tempo, daí o próximo livro já é Tiago e que já vai trazer tantos ensinamentos. Hebreus foi bom demais, então a expectativa para essa série de Tiago, e a gente já aprendeu tanto em poucos episódios, como é uma carta prática, e já vai uma dica, você que está ligadinho, ó, temos a Bíblia, né, porque fizemos a divisão dessa série muito no que está a divisão aqui do Rota. Então, a Bíblia Rota 66, comentada pelo professor Luiz Saião, eles fazem uma divisão da Carta de Tiago e a gente está aproveitando esses temas. São 2 modelinhos de capa. O Cacá está com a capa preta, que é lindíssima, preta e dourada. E essa daqui é a caramelo, podemos dizer assim. É caramelo. Tem uma coloridona, mas parece que não tem mais, né? Não. A gente está com essas duas opções. opções. As duas edições, as duas versões que estão à venda na nossa loja com preço especial. Ó, que maravilha. Pro ouvinte RTM. Então tem que entrar no site. Especial, ó. O nosso site é loja.rtmbrasil.org.br. São as duas capas que estão disponíveis. Inclusive, a minha capa é a preta, ó. Essa é a minha Bíblia pessoal que hoje a gente está usando para estudar. Terceiro programa, e eu quero convidar você para participar conosco. João Paulo Gouveia, mais uma vez, seja bem-vindo ao seu programa. Muito bom poder estar aí junto com vocês mais uma vez, falando sobre a Bíblia, que para mim é muito cara, né? Essa talvez seja o propósito da minha existência, né? Estudar a Bíblia e adorar o Senhor e servir a Ele todos os dias da minha vida. Mas é muito bom poder estar aqui com vocês. Agora, os programas anteriores foram porretas, né? Eu ia falar pimpão, tô até pimpão. Supimpa. Mas aí... Entrega a idade. Os mais antigos vão me entender, mas os mais novos vão falar, meu Deus do céu, o que esse cara tá falando? Se são meus filhos, formou aura. Os episódios. Eu nem sei o que é formou aura. A geração nova sabe. Carlos sabe, cara? Farmou. Aí, tá vendo? Nem sabe também falar. Eu sei que é tipo aura. Eles falam formou aura. É farmou que fala? Ainda falam farmou. Eu nem sabia. Eu sabia do negócio da aura. Quem tem neto, filho pequeno dessa idade da adolescência, imagina sabe do que eu tô que sou falando. mais velho que vocês ainda. Mas, pastor, uma coisa interessante, né, dessa carta de Tiago. A gente já está no terceiro episódio, mas o livro do Itamir Neves traz como título o comentário bíblico a Carta da Sabedoria. É uma carta tão prática, né? Ela é muito direta. Completamente prática. Lembra? A gente conversou lá na introdução com o pastor Luiz Saião sobre Lutero falando que é a epístola de palha, né? Porque não servia para nada. Porque ele fala a fé sem obras, né?
é morta e tal. Até posso entender mais ou menos, porque ele estava colocado os olhos lá em Romanos, né, no capítulo 1, quando diz as obras não servem para nada, o justo viverá pela fé, não é? Então, assim, mas a gente já trabalhou e ele está trabalhando exatamente a execução da palavra, né? Não adianta eu decorar se eu não executar. Não adianta eu ler, não adianta eu ter muita devoção se isso não se converter em ações diárias, né? Esse é um processo doloroso. E ele começa, lembrando do episódio anterior, né, da aula anterior que a gente conversou, era exatamente sobre isso, sobre o sofrimento. Muita gente tem muita dúvida sobre isso, né? Se Deus tenta, se Deus prova e tal. As provações, elas existem. Deus não tenta porque Deus não tenta ninguém, não é? Ele não está relacionado com o pecado, mas ele prova, ele coloca a gente nos lugares difíceis para que a gente possa, de alguma maneira, avançar, amadurecer, não é? Pelo atrito que a gente vai se tornando de verdade um diamante lapidado, né? Como os ourives fazem com as pedras preciosas, né? E algumas vezes a gente faz uma ligação, porque a gente tem um pensamento de retribuição, né? Quer dizer, eu fiz uma maldade, recebo um castigo. Então a gente sempre está pensando nesse tipo de coisa. Então, se está acontecendo alguma coisa ruim comigo, é porque alguma coisa de ruim eu fiz, né? Eu estou sendo castigado por isso. Você está falando isso, eu vim, a minha formação cristã foi na Igreja Católica. E a minha mãe sempre falava para mim o seguinte: filho, não faz isso porque Deus castiga. Quantas vezes eu fiquei com medo de fazer alguma coisa porque vinha à minha cabeça essa frase: filho, não faz isso porque Deus castiga. Você lembra da historinha do menino que chegou, não dormia à noite? E falou com a professora, falando: não consigo dormir à noite, que eu tenho muito medo e tal. Mas tem medo do quê? Eu tenho medo do Malamém. Aí, Malamém? Mas é um anti-herói, né? Quer dizer, ele é contra o super-homem? Ele falou: não, eu não sei nem quem é, nunca vi. Você entendeu? Mas todo dia minha mãe ora: proteja a gente do... né? E livra-nos do mal. E livra-nos do Malamém. Malamém. Piadinha ótima. Livra-nos do Malamém. Né? Né? Mas a gente fica realmente... Criança é muito literal, eles são, né? Mas a gente fica realmente colocado nesse lugar. Então, eu fiz o negócio, vou ser castigado, entendeu? Que isso não é necessariamente a verdade toda. Não quero aqui negar isso completamente, mas isso não é a verdade toda, tá? A gente tem que prestar atenção de que muitas vezes a gente passa por problemas e não necessariamente é Deus castigando, mas pode ser Deus mostrando um caminho adequado para o meu amadurecimento, para o meu bem. Permitindo que as coisas aconteçam para o teu crescimento. Exatamente. Sempre a visão de Deus nesse processo é essa. Se Ele vai permitir, seja alegria ou seja tristeza, seja alívio ou seja dor, se Ele permite, é porque vai ser bom para você em alguma instância. Talvez eu não entenda completamente, porque eu não consigo enxergar o todo. Eu não sou Deus, então eu não consigo enxergar o todo. Não enxergando o todo, eu começo a achar que Deus está me castigando. Lembra o caso de Noemi, né? Lá com o caso de Ruth. Lembra? Tem um problema lá. E ela fala: olha, Deus está pesando a mão, então não me chame mais Noemi, me chame Mará, a da amargura, né? A amarga, porque Deus está pesando a sua mão sobre mim. Então ela não consegue ver, fiz alguma coisa errada. Perdi marido, que era minha segurança, perdi os 2 filhos, que era minha poupança para o futuro, e agora me deixou com 2 noras que nem fazem parte da minha fé. E ela fala: não, onde você for eu vou estar junto com você. Você entendeu? O seu Deus é o meu Deus agora. Entendeu? Sua terra é a minha terra. Ponto. Então, assim, ela mostra o amor de Deus, né? É um tipo de exemplo do amor de Deus, que ele vai caminhar com a gente o tempo todo. A entrega, né, de Boaz como resgatador, também olhando para Jesus, mas ela também está olhando numa teologia retributiva, né? Quer dizer, eu fiz alguma coisa de errado e Deus está me castigando. E não era isso. Estava trazendo de volta para a terra para mostrar que ela deveria confiar em Deus. Tanto que da geração dela, Ruth casa com Boaz, Boaz dá o filho, não é? E aí, filho de pai de Davi. Exatamente. Vai ser o vô de Davi. Então você vira assim: peraí, mas era Deus fazendo então um castigo? Não.
Deus mostrando um caminho que fosse muito mais adequado de quem confia. Você confia no marido, você confia nos filhos, você confia na poupança, você confia na sua riqueza, você confia em você, na sua força. Ele está falando, não confia em mim porque eu sei o que eu estou fazendo. Né? E muitas vezes é isso que está, e a gente conversou isso no episódio anterior. Volta lá para você ver tudo isso, para a gente ter essa conversa aí maravilhosa. Mas hoje a gente chega no versículo 19, e aí ele vai trabalhar uma coisa, vai trabalhar 3 momentos importantes aí do texto. O primeiro está aí no começo do 19, né? O 19, o 18, o 19, o 20 e o 21. Ele diz assim: meus amados irmãos, tende certeza disto. Todo homem deve estar pronto para ouvir, ser tardio para falar e tardio para se irar. Essas coisas estão preparadas de antemão para a gente receber a palavra. Eu não consigo receber a palavra se o meu coração não estiver preparado. O que ele está dizendo é, vamos arar a terra? Vamos deixar o coração pronto? Porque a palavra vai vir e ela é dura. E muitas vezes ela vai mexer tão profundamente com você que você vai ficar irado, que você vai ficar ansioso, que você vai ter problema para receber essa palavra, porque as palavras são duras. Se a gente já tem o coração predisposto a negar, essa palavra não vai ter efeito no seu coração. Se você está predisposto a criticar, a ter logo uma resposta para as coisas, porque isso a gente também tem. A gente vai conversar com o marido, com a esposa, né, com os filhos, a gente já vai preparado para dar uma resposta. Isso que eu ia falar agora. Esse versículo quer dizer o seguinte, no dia a dia, né? Porque o tema de hoje é a prática da palavra. Então, assim, no nosso dia a dia, seja qual for a circunstância, nós temos que ser tardios, né, na questão da ira. Calma, não estoura no primeiro momento. Não vai com pedras e paus para a pessoa, porque você precisa dar um tempinho. Calma, respira, conta até 10. É mais ou menos isso? Também tem esse elemento, ele vai destrinchar um pouquinho mais esse negócio da ira, que a ira vai afastar você da salvação, porque você não vai deixar o seu coração pronto para ouvir a palavra, para fazer a mudança necessária que precisa estar aí. Lembra que a gente está falando disso, tá? Ele está trazendo isso para a salvação. Vê como ele termina o versículo 21. É a palavra em vós implantada, poderosa para salvar a nossa vida, a vossa vida, para salvar você. Ele está falando, essa palavra, ela vai ser colocada no fundo do seu coração e ela é para salvar a sua vida. Tá? Muitas vezes a gente vai ter uma conversa, vai ter uma DR, a gente já vai preparado para não ceder. A gente já vai com o coração assim. Então a esposa, o marido, alguém vai falar com a gente, ele fala um negócio, você já tem uma resposta pronta para dar. Não, mas é que isso aqui foi por causa daquilo ali, que foi por causa daquilo lá. A gente não para ouvir, entendeu? Porque a gente está com o coração predisposto a refutar, você entendeu? A se proteger. A gente já vai com o escudo invisível, o escudo magnético, né, de proteção, a gente já vai com ele armado. Então, quando a pessoa diz alguma coisa, a gente já vai, então, mas é que isso aqui, aquilo ali, aquele negócio. E a gente fica dando desculpas, e a gente entra em discussões e começa a ficar bravo com as discussões. E ele está falando assim, então, em relação à palavra e à prática diária desta palavra, você precisa ter o seu coração disposto. Então precisa 3 coisas para deixar o seu coração disposto a ouvir a palavra e a praticar a palavra. Tá? O primeiro não vou na resistência. O que ele está dizendo aí seja então pronto para ouvir. O que a gente não quer. É o 19, você entendeu? 19, né? O que a gente não quer. Esposas sabem isso porque maridos são menos prontos para ouvir. Entendeu? Porque a gente vai lá e fala, mas tinha que ser agora? Bem na hora do jantar? Não tem outra hora. Porque a gente não fez um relacionamento sadio dentro de casa para ter hora de verdade para a gente poder discutir. Então, como não tem hora, porque o camarada chega do trabalho, toma um banho, depois senta para comer e vai para o celular e dorme, você não tem tempo para dizer. Então, o que acontece? Usa o tempo que tem. Sentou na mesa, olhou no olho. Né? De repente, você pode deixar o celular de lado para ter esse momento. Muitas vezes sentou, olhou no olho, é a hora de falar. Porque não vou ter outro momento, entendeu? A gente costuma lá dizer, né? Olha pro cachorrinho, né? O Snow tá lá em casa, ninguém olha no olho dele, porque se olhar ele vai...
Aí já vem Você entendeu? Ele fica É a ali. minha oportunidade, só tá ali na espreita. Ele fica ali no cantinho dele parado, né, meu? Você olha pra lá e tal, e você vê que ele tá lá quietinho. Mas ele tá toda hora olhando pra você pra ver se pega você no olho. Se você olhar pra ele olho no olho, assim, olhos nos olhos, quero ver o que você... Né? A hora que você olha no olho... Eita, agora vai, porque olhou no olho. Entendeu? E muitas vezes essa é a única oportunidade isso, né? que a gente tem pra falar. E ele está falando assim, quando acontecer isso com a palavra, quando a palavra vier, não seja pronto para ouvir. Ela vai vir e vai ouvir. A verdade vai vir e a gente precisa estar pronto para ouvir. É que às vezes sobre a verdade relacionamento. dói, né? Por isso que a gente não quer. Por isso que a gente foge. acaba se afastando. Por isso que a gente foge. Então, muitas vezes, a esposa chamou para sentar para trocar ideia, senta para trocar ideia. Desliga o celular, põe de lado, desliga a televisão, desliga tudo e vamos trocar ideia olhando nos olhos. Sentou com o marido também, oportunidade difícil, mas senta e a hora que tiver tudo desligado, vai falar. E a gente vai dizer tudo o que precisa ser colocado à luz. Lembra? Tudo precisa ser trazido para a luz. Certo, eu já está assim, está na minha cabeça, porque o dia que eu conversei contigo e você falou que tudo tem que ser colocado à luz. Seja o que for, o problema que tiver. Porque a gente, como pais, às vezes a gente quer esconder algumas coisas, a gente quer dar uma camuflada em alguma coisa, e o JP falou, não, tudo tem que ser colocado à luz. Então, tudo. Você falava para mim que em off uma pessoa falou sobre de pai para filha, né? Uhum. Eu nunca escondi das minhas filhas que usei drogas. Você entendeu? Nunca. E as pessoas, nossa, mas se diz para ela, vai estimular o quê? O que a verdade pode ser prejudicial? É a verdade. Eu usei drogas. Em alguns elementos, nossa, era uma delícia. Por isso que as pessoas se viciam. Porque realmente é uma delícia. Vai soltar endorfina, vai soltar sei lá o quê, entendeu? No corpo. E dopamina, né? Essas coisas todas. E vai ser uma delícia. O problema é que eu vou gostar tanto do que é delicioso que aquilo vai se tornar prejudicial para mim. Entendeu? Em algum aspecto aquilo vai ser ruim. Então eu sempre disse para elas. Eu nunca menti para elas. Porque se eu viro para elas, isso aqui é horrível, isso aqui é não sei o que lá. Se um dia, Deus nos livre, que elas experimentem, elas vão falar, meu pai mentiu para mim. Porque isso aqui é uma delícia. Sim. Entendeu? Então eu digo a verdade. O que é a verdade que vai libertar a gente? É a verdade que vai ter. Mas se o meu coração não está disposto a ouvir a verdade, eu não posso ser liberto. Então, Tiago já começa nessa segunda parte, a partir do versículo 19, ele vai dizendo assim, então a gente precisa preparar o coração. A gente vai lá, vai arar a terra, vai jogar um pouco de calcário, né? Ele joga um pouco de calcário para preparar a terra, a gente vai jogar água, vai revirar a terra, depois vai marcar os caminhos para onde vão ser jogadas as sementes, mas o caminho tem que estar pronto para receber a semente, senão ela nunca vai germinar aí dentro do nosso coração. Então ele está dizendo, primeira coisa para preparar o seu coração é, esteja pronto para ouvir. Primeira coisa. A segunda coisa é ser tardio para falar. Esse é o negócio que eu estou falando. O camarada fala um negócio, você já... Entendeu? Porque você já está tensionado a isso. Sentou para discutir, o chefe chamou. Sentou aí para trocar ideia com o chefe. Entendeu? O que acontece? A gente já quer explicar. Não, eu queria falar sobre aquele dia. Então, naquele dia, não sei o quê. Então, às vezes, o chefe não quer nem brigar com você. Ele quer, às vezes, conversar com você, uma conversa simples. De boa. Só que você já vai preparado para retrucar. Exatamente. Uhum. Então, ao invés de você esperar, ok, qual a sua dúvida sobre aquele dia? Entendeu? Por causa disso, por causa daquilo outro. De repente o cara nem tá nada, mas você se adianta. A gente quer explicar antes de saber qual é realmente a dúvida e acaba se complicando no processo inteiro. Então muitas vezes é assim. Primeiro, coração duro, não estou pronto para ouvir as verdades. Segundo, eu já saio vomitando na cara dos outros as coisas que estão presas dentro do meu coração, que também não é certo. Então ele está dizendo coisas simples. Como o meu coração precisa estar quando a verdade chegar? Primeiro, eu tenho que estar pronto para ouvir. E segundo, eu tenho que esperar para falar. Espera o seu momento. Fui num podcast uma vez e o cara saiu lá
me detonando. Não, porque é gordo, deve ter problema no joelho. Eu falei, meu irmão, eu não tenho problema no joelho. Não, mas tem problema de autoestima. Eu falei, você não me conhece, irmão. Se esse é um problema que eu não tenho, é problema de autoestima. Porque tem gente que até fala, meu irmão, baixa aí a sua autoestima aí, que você atropela. Você até cantando no espelho, eu me amo. Acordo de manhã, né? Acordo de manhã, minha esposa fala, meu Deus, como alguém pode acordar tão feliz assim? Você entendeu? Então, não é problema de autoestima. Mas é o cara que tá afim de falar alguma coisa, olhou, porque eu sou gordinho, falou, gordinho tem problema no joelho, gordinho tem problema na coluna, gordinho tem problema de autoestima. Eu falei, velho, você não entendeu nada, né? Eu respondi para ele que ele ficava fazendo estudo na inteligência artificial, dá nisso. Aí quando você for arrebatado, os anjos não vão conseguir te carregar. Mas aí Jesus me leva, ele é poderoso, entendeu? Então essa relação é muito difícil, a gente não consegue acertar as relações quando a gente não está preparado para ouvir e quando a gente não está preparado para esperar o momento certo de fazer nossas intervenções. Porque senão a gente não sabe, a gente responde qualquer coisa. Porque a gente não ouviu o que o outro está querendo dizer, não ouviu de verdade o que o outro está querendo perguntar, e a gente sai falando um monte de besteira. Entre ouvir e escutar. Escutar é quando... Escutou, você escutou. Ouvir é quando você presta atenção naquilo que a pessoa falou, né? Existe essa Se a gente diferença. quer fazer essa aplicação mais coaching, assim, beleza. Mas eu ouvir e escutar é a mesma coisa no português, né? O cara escutou, o cara ouviu e tal. Mas posso fazer esse tipo de aplicação de ouvir é assim, beleza, ouvi, deixei para lá, escutar é parar para prestar atenção. É isso que você está dizendo. Sim, beleza, tranquilo, eu posso usar. Posso também fazer uma aplicação disso agora, né? Mas a ideia é de, antes de eu falar, eu preciso aprender a escutar. Ou seja, Deus nos deu 2 ouvidos. Ou seja, para 2 ouvidos e uma boca. Ele gosta dessas frases de efeito. Eu gosto dessas frases de efeito. Ou seja, Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Ou seja, ouvir mais e falar menos. Mais ou menos isso. É isso que ele está querendo dizer. Ele está falando assim, então, calma, vai ter um momento de você falar. Você precisa aprender a esperar. Esse momento. Entendeu? Para você não se complicar. A prática da palavra, ela espera que você saiba ouvir e saiba esperar o momento de falar. Isso é prática. Porque muitas vezes você pode dizer uma coisa que machuca alguém que você poderia ter esperado o momento certo para dizer. Você entendeu? Eu sou o esquentadinho lá de casa, né? E a Marge é muito sábia para trabalhar comigo. Por quê? Porque o que ela faz? Eu tô bravo aqui? Não, porque, poxa vida, não sei o quê, dando uma bronca, fazendo um negócio, porque não sei o quê, que é isso não se faz, não sei o quê, e ela de boa aí. Dia seguinte, senta no almoço, já passou a minha braveza, você entendeu? Aí ela fala assim, então, vamos retomar aqui. Então, eu falei, ixi, vou apanhar. Falou então. Vou apanhar. Ela espera passar a braveza, porque no dia seguinte, sem aquela ira, né? Eu vou estar mais pronto para ouvir. E aí ela consegue trabalhar comigo melhor e me orientar para falar, não, peraí, daqui é isso. Entendeu? Aí eu não tenho nem defesa. Tá bom, amor. Essa é a sabedoria. Essa é a sabedoria. Ela estava pronta para ouvir e tardia para falar. Ela falou, não, se eu falar agora, eu vou jogar mais gasolina na fogueira. Então eu vou esperar o momento realmente de dizer o que precisa ser dito, para ser dito com firmeza, para ser dito como alguém que quer construir e não destruir. Tá? E aí ele vai para o terceiro ponto e fala, e tardio para se irar. Ou seja, se você logo de cara, o cara falou assim, teve uma discussão aqui entre você e eu, você entendeu? Aí a Michelle te chama, ela é a produtora, e fala, então, Cacá, e ontem? Não, é que o JP, meu Deus! O cara já tá irado. No começo, e ela tava falando assim, não, Cacá, por que você tá bravo, cara? Eu entendi que o JP pisou na bola. Calma. Aí você, então, mas é que eu achei que você... Quando você se ira, entendeu? Antes do momento de realmente estar revoltado com aquilo que aconteceu, você queima todo o processo. E a sequência do versículo, que é muito forte, fala o seguinte, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Muito bem. Claro que não, você entendeu? Quando a Marge espera eu me acalmar
para aí poder me dizer alguma coisa. E é sempre no dia seguinte, porque na hora que ela fala, você entendeu? Mesmo se ela esperasse 40 minutos depois de que eu estava bravo, ainda aquilo, os sentimentos ainda estão lá. Não, ela espera o dia seguinte. No dia seguinte, já nem lembro por que eu fiquei bravo. Nem lembro que você almoçou. Nem lembro que eu almocei, nem lembro que eu fiquei bravo. Então ela fala, então, vamos conversar sobre ontem, vou te lembrar o que aconteceu. E tome o que aconteceu e tome onde você errou. A Alice fica falando assim, ela fala, vai tomando. Porque realmente é isso. Aí a gente está ali e fala, e agora? O que eu faço? Porque eu deixei todas as defesas lá para trás. A ira produz esse tipo de defesa e não produz justiça, percebe? E é isso exatamente o ponto que você pegou. Quando você não está pronto para ouvir, quando você não está pronto para esperar o momento certo de falar, quando você se ira com facilidade, essa ira não vai produzir a justiça que deveria ser feita. Então, a Marjorie faz exatamente isso comigo. Ela espera o momento certo de falar, ela ouve, espera o momento certo de falar, não fica irada por causa daquilo, e aí a bondade dela, a misericórdia dela produz justiça na minha vida e produz crescimento na minha vida, percebe? É o mesmo tipo de situação. E é isso que Tiago está dizendo. A prática ela deve ser feita exatamente dessa maneira. Mas a gente não quer ficar por baixo, por isso a gente fica irado, por isso a gente quer retrucar, quer fazer. Quando começa a retrucar, vira embate e não debate. Vira um embate e a gente fica brigando um com o outro, fica todo mundo irado, não vai produzir o ensinamento que aquela situação deveria produzir na gente, que a palavra deveria produzir na gente de verdade. E aí a gente termina lá no versículo 21 do primeiro capítulo, dizendo, por isso, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e vestígio de maldade, recebei de boa vontade a palavra em vós implantada, poderosa para poder salvar você. Tudo bem? O que ele está dizendo é isso. Então, calma. Baixa o nível aí, você entendeu? Passa a ouvir a coisa, porque essa palavra, ela vai ser tão poderosa, vai ficar implantada no seu coração, e tão poderosa ela é, que ela vai produzir salvação na sua vida. Ela vai produzir a justiça de Deus na sua vida. É nisso que ele está falando. Então, a prática da palavra precisa ter um coração preparado para ouvir esse processo todo. Entende? Mas acho que chegou a hora da gente ir para o intervalo. Gente, hoje nós estamos estudando a carta de Tiago, estamos no capítulo 1, é o terceiro programa, e hoje nós estamos estudando do versículo 19 ao versículo 27. Já tivemos 2 programas anteriores, a introdução com o professor Luiz Saião, depois nós tivemos o primeiro programa falando sobre a questão de provação, né, enfim, e hoje estamos falando sobre a prática da palavra. E eu quero convidar você para participar conosco através do nosso WhatsApp 11974 181 456 e também para você que nos acompanha através do canal do YouTube, youtube.com/RTM Brasil. Uma outra dica, se você não teve a oportunidade de acompanhar os programas anteriores, gente, tá muito legal. Primeiro programa com o professor Luiz Saião, então é uma aula também juntamente com o JP, vale muito a pena. Segundo programa, falando sobre provações, também está demais, e hoje com essa prática da palavra. E a gente vai para um rápido intervalo, na sequência a nossa querida Michele Gomes manda abraços para os nossos ouvintes e, claro, você continue participando desse programa tão especial, programa Nos Caminhos da Fé. Nos Caminhos da Fé, com o pastor e professor João Paulo Gouveia. Você está na RTM Brasil. O que
que acontece com dois pastores separados por 50 anos de idade que se sentam para conversar. No programa Entre Gerações, o pastor Irlande Pereira de Azevedo, uma das maiores referências pastorais do Brasil, e Reinaldo Júnior compartilham experiências, aprendizados e reflexões sobre fé, família e legado. Um encontro entre memória e esperança, conectando o passado, o presente e o futuro da igreja. Entre Gerações, estreia sexta-feira, dia 17 de julho, às 4 da tarde, na RTM Brasil. RTM Brasil, para todo mundo ouvir. Sua trilha começa aqui. RTM Brasil. Informação que edifica. Música que inspira. Sabe aquele momento do dia em que você só precisa de uma palavra de esperança? Agora imagina, quantas pessoas vivem isso todos os dias? A RTM Brasil leva essa mensagem mais longe, mas para isso precisa de gente como você. Cada contribuição fortalece essa missão e ajuda a alcançar mais vidas. Se cada ouvinte doar 50 centavos por dia, o que representa R$15 no mês, a RTM Brasil pode fazer muito mais. Acesse agora doe.rtmbrasil.org.br. Repetindo, acesse doe.rtmbrasil.org.br e faça parte disso. Imagine um lugar onde fantasia e fé se encontram, onde escritores de todo o Brasil se reúnem para celebrar as histórias que revelam a beleza do Evangelho, do sci-fi ao terror, da fantasia à não ficção. Esse lugar existe e tem nome: FEFIC, a Feira de Ficção Cristã e Cultura, de 16 a 19 de julho de 2026, no Memorial da América Latina em São Paulo. Você encontra autores, editoras, painéis exclusivos e lançamentos. Entrada gratuita. Inscreva-se agora em fefic.com.br. FEFIC se escreve com 2 Cs. FEFIC 2026. Todos os mundos em que ele habita. Você está na RTM Brasil. Esta é a RTM Brasil, transmitindo direto de seu centro de produções em São Paulo, Brasil. Ouça ou assista nossa programação em rtmbrasil.org.br. RTM Brasil, para todo mundo ouvir. Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia. Estamos de volta com o programa Nos Caminhos da Fé, estudando Carta de Tiago, e estamos utilizando a Bíblia do professor Luiz Saião, a Bíblia de Estudo Rota 66, e eu quero convidar você para que você acesse o nosso site loja.rtmbrasil.org.br. Se você ainda não adquiriu essa Bíblia, gente, é uma Bíblia de estudo maravilhosa que vale muito a pena você ter aí na sua casa, você ter aí na sua comunidade de fé, na sua igreja, e nós estamos com um preço muito diferenciado, um preço especial para você, ouvinte RTM Brasil. Então acesse loja.rtmbrasil.org.br, adquira a sua Bíblia. Nós temos 2 capas, temos esta preta, né, e temos a versão caramelo, disponível para você adquirir. Estamos estudando hoje a primeira carta, né, o primeiro capítulo de Tiago, versículos de 19 a 27, o tema, a prática da palavra. Já falamos sobre a questão da ira, ser tardio para irar-se, ouvir mais, falar menos, e a gente continua esse estudo, mas antes, Michele Gomes, para quem vai os nossos abraços hoje. Muito bem, quero agradecer a turma que está ligadinha, sintonizada com a gente. Estamos com transmissão pelo nosso canal do YouTube. Se você está ouvindo pelo nosso aplicativo, pelo site, vai lá assistir, né, esse episódio. Se inscreva no canal também. Compartilhe esse link para que essa série alcance mais pessoas. youtube.com/RTM Brasil. E eu quero também divulgar o comentário bíblico
de Tiago, a Carta da Sabedoria, de autoria do pastor Itamir Neves, faz parte da série do Através da Bíblia. Então, você que gosta de um estudo mais aprofundado, também pode adquirir este livro que está disponível lá no nosso site. Inclusive, a gente estudou, né? A gente tem um livro do professor Itamir, a gente fez um estudo muito legal desse livro aí. Muito bem. Então, vai lá, loja.rtmbrasil.org.br. Vale muito a pena adquirir este livro também para você se aprofundar no estudo. Mas no primeiro bloco, nós falamos, né, estudamos até o versículo 21, do 19 ao 21, e aí a gente tem agora essa parte final do capítulo 1, que traz eu acho que é uma figura de linguagem, não sei se a gente pode usar esse termo, quando a gente pensa na prática, né, da palavra, que eu achei bem interessante esse exemplo do espelho. E aí eu gostaria que o senhor comentasse o significado, né, quando ele traz essa questão do espelho. O que esse espelho significa? Tá, a gente conversa, lembra, eu falei que a gente tinha 3 divisões importantes nessa perícope. Olha que palavra bonita. Nesse recortezinho que a gente fez. Exatamente. Muito bem. Que vai do 19 até o 27. Então, do 19 até o 21, a gente falou sobre preparar o terreno, né? Sobre eu preciso ter um coração preparado. Quais são os elementos? Ouvir, né? Ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, né? Isso a gente precisa prestar atenção, senão essa palavra que deveria produzir em nós justiça não vai produzir. Essa palavra que é digna de trazer para nós salvação, ela não vai acontecer porque a gente não está pronto para fazer, o coração está endurecido, a gente não quer ouvir, a gente quer só dizer, a gente quer só se irar, que aí conta o processo inteiro. Essa palavra não vai ter efeito, né? Agora, se ele está falando então, nesse primeiro momento de preparar o coração para ouvir, nesse segundo momento ele vai dizer que a gente precisa praticar o que a gente ouve. Porque só ouvir, isso não tem nenhum tipo de fruto, né? Por isso que ele vai usar a questão de... É que nem o homem que olha o seu rosto no espelho. Ele vai lá, se admira, tal, e logo que ele sai já esqueceu como era, né? Então eu vou lá, olho meu cabelo e falo, olha que legal, tal, mas eu não sei. Eu chego aqui, eu olho na câmera, né? Olho na câmera ou ali, né? O meu rosto e falo, nossa, é verdade, nossa, deixa eu baixar a sobrancelha. Tá, já esqueci o que era que eu tinha visto lá. E ele está falando assim, quem não pratica, porque é a prática que vai fazer com que aquilo fixe dentro do seu coração. Você entendeu? Um dia eu fui a gente falava sobre o problema dos adictos, né? Os adictos são pessoas que, de alguma maneira, têm algum problema com um vício, tá? Qualquer. Seja lícito como álcool, seja ilícito como cocaína, maconha e tudo mais, e seja socialmente aceitável como roer unhas, entendeu? Que é mais ou menos aceitável também no processo todo. Hoje em dia é o viciado em internet, né? Muito bem. Seja qualquer o processo dos adictos, então eu conversava com esse pastor e falava, não, olha, o problema dos adictos, os adictos, ele ficou com a palavra adictos na cabeça, mas não entendia muito bem, porque não fazia parte do universo dele. Então eu falei, não, nós vamos um dia num centro de recuperação. Então nós fomos num sítio, nesse que ficam internadas as pessoas. Então a gente foi lá no sítio, tal, sentamos lá, passamos o dia inteiro, e na saída eu vim conversando com ele, eu estava dirigindo, e ele sentado do meu lado, e estava falando, olha, eu acho que uma coisa estranha está acontecendo comigo. Eu falei, o quê? Na saída, assim, nós saímos, andamos 5 minutos de carro para sair do lugar, e ele falou, está acontecendo uma coisa muito estranha. Eu falei, está tudo bem? Ele, não, eu estou bem. Entendeu? Mas o que está acontecendo? E ele começou a chorar. E ele falou assim, quando eu vim para cá, eu vim com o sentimento, vou lá ajudar. E eu tenho plena convicção, depois de ter passado o dia inteiro com eles, que quem saiu ajudado de lá fui eu. Né? E essa prática mudou a maneira como ele viu o mundo. Entendeu? Então, é a prática que faz com que você... Então, eu ouvi a palavra de Deus, ajude as pessoas. Olha, eu tenho que estar pronto para ouvir.
mas é a prática da ajuda que vai mudar você. Você entendeu? As pessoas estão acostumadas a irem para a igreja e ficarem sentadas ouvindo. E a gente não aprende ouvindo, a gente aprende praticando. Você entendeu? Fala, olha, você tem que ser hospitaleiro, você tem que receber bem as pessoas, acolher bem as pessoas. Se você não sai para ser hospitaleiro, se você não sai para ser acolhedor, se você não vai fazer o que você está ouvindo, isso nunca vai entrar no seu coração. Entendeu? E é isso que ele está falando. Você nunca vai gravar aquilo de verdade na sua alma. Você entendeu? Aquilo nunca vai ficar gravado nas suas emoções. Aquilo nunca vai ficar gravado no seu racional. Aquilo nunca vai fazer parte da sua vida. Se você apenas ouvir e não colocar em prática o que está sendo ouvido. Por isso que ele diz, o cara que vai lá no espelho, ele não sabe como é o rosto dele, ele não lembrava. Então ele foi no espelho para ver se o cabelo estava pintado. Estava penteado direitinho, para ver se tal coisa. E quando ele saiu de lá, ele viu, falou, nossa, legal, estou bem. Mas quando ele saiu, ele já esqueceu como era. Ele vai ter que ir de novo num outro espelho para ver se o cabelo dele não balançou ao vento. Você entendeu? E é isso que o Tiago está falando. Quando você não põe em prática, aquilo é só um vento passageiro dentro de você. Mas quando você põe em prática, aquilo fica gravado na sua alma. Vou trazer mais uma frase para você, pastor, que eu aprendi há muitos anos atrás. A frase é a seguinte: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Esse é um coach daqueles. Você entendeu? Mas é mais ou menos esse processo assim, quer dizer, dentro do seu coração, muito legal. Muito bonito todo o processo. As pessoas viram e falam para mim assim, nossa, que palavra linda que o senhor deu. Mas você está fazendo? Ah, não. Então a palavra é só bonitinha, porque amanhã você vai esquecer dela. Você entendeu? Agora, se você ouve essa palavra e se você pratica essa palavra, uau, ela altera você por completo, porque ela grava no seu coração. Sabe quando você marca o gado, que vai lá e... né? O gado está ligado o que está acontecendo e dói. Ele sabe daquilo. E aí ficou a marca nele lá. Mas é só a prática que faz isso. Se você só pensar, vou marcar o gado e não marcar, não tem marca nenhuma lá. Você entendeu? Você precisa da prática. E essas experiências, elas são tão profundas, eu acho que é um privilégio também, né? Ter essas experiências que demonstram esse relacionamento mesmo mais próximo com Deus. O pastor Carlos está aqui essas semanas, né, junto com a gente. E uma das coisas para ele ir para a Bolívia, né, que ele está fazendo um trabalho muito bom lá com outros missionários, lá em Rincón del Tigre. E a rádio é parceira dessa missão, a nossa igreja é parceira dessa missão, tem o seminário MISPA, é parceiro dessa missão. Mas quando eu conversava com ele, ele falou assim, eu não quero muito ir. E eu falei assim, mas isso vai ser bom para você. E ele disse assim, se você diz para mim que isso vai ser bom para mim, eu acredito em você. Entendeu? E eu vou. E aí ele vem dar os testemunhos do que está acontecendo lá, aquilo está marcando ele. O processo da conversão, né, das pessoas que estão lá, dos meninos, das meninas que estão sendo cuidados, o processo de estar em loco, sofrendo junto com o sofrimento deles. Eles fizeram um negócio que tinha uma divisão de comida. Então os adultos, os professores, tal, que não são da cidade, tudo, eles comiam diferente dos alunos que moram lá, do internato, entendeu? E aí eles falaram assim, não, nós missionários vamos comer a comida dos meninos do internato. E os caras, vocês são loucos, os caras não comem bem. Eu falei, beleza, mas a gente vai ter a mesma experiência deles. Essa experiência marcou o coração do Carlos, e quando você tiver a chance de conversar com ele, pergunte isso para ele. O quanto essa experiência tem marcado o coração dele. De ver no olho deles, dos meninos, que eles são iguais. Entendeu? É a experiência, é a prática que faz acontecer. Não, eu vou mostrar para os meninos que eu sou igual, mas eu como diferente, eu me visto diferente, eu moro numa casa diferente, eu faço não sei o que lá, é tudo diferente. A minha palavra nunca alcança a verdade, porque é tudo diferente. Somente a prática
para mostrar para ele que nós somos iguais, para esses meninos, é que vai mudar o esquema todo. Eles passam a confiar mais, porque eles falam assim, esse é dos nossos. É a prática. Você já entrevistou a Nauzira Nascimento? Não. Um dia, se você puder entrevistar ela. Teve a guerra civil, estourou lá na Angola, acho que era Angola. E aí ela conseguiu o avião, todo mundo, pegou todos os missionários que estavam lá e enfiaram no avião. Porque estava todo mundo desesperado, com família e tudo, a guerra civil tinha estourado, botou dentro do avião. E ela ficou. Passou o tempo, a coisa se acalmou toda e perguntou assim, por que você não foi embora? E ele falou, porque como eles iam confiar em mim, se na hora H de maior dureza deles eu tivesse fugido. E era exatamente isso que as pessoas tinham nela, podiam confiar nela. Porque a prática dela, de alguém que ouviu a palavra e botou a coisa aí para acontecer, é que fez toda a diferença. Os caras passaram a confiar nela. Todo mundo. Eu entendeu? lembro de um convidado nosso aqui Nos Caminhos da Fé, um professor angolano, inclusive, que quando cita a Nauzira, e eu acho que a gente estava falando daquele capítulo que falava da mãe, era que Débora, ela no versículo, ela se apresentava como uma mãe, né? Era juíza, mas era uma mãe para o povo de Israel. Ele cita a Nauzira como uma mãe para eles, nessa questão espiritual e de respeito mesmo. E o que marcou ele? Foram as palavras ou a prática? A prática, a atitude dela. É a prática. O que o texto bíblico, o que Tiago está dizendo para nós é que se vier o nosso discurso sem nada, sem prática, ele não vai servir. A gente vai ver isso para frente. Mas ele está preparando exatamente esse terreno e está dizendo assim, meu irmão, presta atenção, se você não praticar a palavra, ela é vazia, ela é inócua. Você entendeu? Ouvir somente a palavra, olha, você tem que estar preparado para ouvir. Não foi isso que a gente falou no bloco anterior? Foi preparados para ouvir. Tudo bem? Mas agora não é só ouvir. Tem um segundo passo. O primeiro passo é preparados para ouvir. O segundo passo é, praticar. Ouviu? Bota em prática. Então, só para o ouvinte que está acompanhando a gente agora e está sem a Bíblia, disso que o JP está falando é o seguinte, versículos 22, 23, 24 e 25, que diz o seguinte, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente, a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Percebe? O que ele está dizendo é, como é que eu encontro então essa felicidade? Esse processo daquela justiça, lembra que ele fala nos versículos anteriores que se eu ouvir de verdade a palavra e ela entrar no meu coração, ela vai produzir justiça de Deus e salvação para mim. Sim. Tudo bem? Ótimo. Se isso não acontecer, é uma infelicidade completa. Mas a partir do momento que eu pratico e esse negócio fica gravado no meu coração, essa palavra, essa graça, essa misericórdia, esse amor, essa justiça fica gravada em mim, entendeu? Isso vai me trazer felicidade. Isso vai me trazer contentamento. Eu vou ser feliz. Eu encontrei o sentido do processo inteiro. Só existe sentido na palavra de Deus se ela for praticada e não meramente ouvida. Né? É o sentido da coisa. Sim. O sentido é praticar. Se eu praticar a palavra de Deus, eu vou encontrar nele contentamento. Então, a primeira coisa que ele diz aí, dividindo o texto, é preciso estar pronto para ouvir. Segundo passo, eu preciso praticar. E agora ele vai dizer exatamente sobre as questões externas da verdadeira religião. Olha o versículo 26 e 27. Se alguém se considera religioso e não refreia a sua língua, engana seu coração e sua religião é inútil. Tá? Eita, lembra essa parte que vai doer? Por quê? Porque tem um negócio muito interessante, que é eu digo a verdade para todo mundo.
eu digo na cara de todo mundo Aquele que que fala, não, precisa eu ser sou dito. autêntico, eu só falo a verdade mesmo. Doa a quem doer, né? Ou haja o que hajar, né? Haja o que hajar. Entendeu? Eu falo mesmo. Esse cara, a religião é falsa. Porque muitas vezes existe uma maneira de dizer as coisas. Existe um momento de dizer as coisas. E a Bíblia nos ensina que a gente tem que exortar com amor, não é? Então, exortar com amor pode ser bravo. Exortar com amor pode ser suave. Lembra? Como é que Jesus exortava os fariseus? Raça de víboras. Ele era suave? Não. Mas era um amor? Era. Claro que era. É Jesus falando. Como é que Jesus exortou os caras que estavam lá vendendo no pátio do templo? Dá-lhe chicote. Dá-lhe chicote. Você entendeu? Como ele exortou a mulher do fluxo de sangue? Com suavidade. Com o próprio Zaqueu. Com suavidade. Ele foi duro, mas ele suave também. Jesus sabia moderar, porque estar exortando em amor é saber o tom e o momento que deve ser dito. Percebe? Principalmente o momento, né? Exatamente. JP? Esse é o ponto. Muitas vezes não, eu trato todos os meus filhos iguais. Eu exorto minha filha de 15 anos igual eu exortaria minha filha quando ela tinha 6 meses? Claro que não. Isso é estupidez. Você entendeu? É estupidez fazer isso. Mas com 15 anos, eu posso ser mais duro do que eu sou com uma criança de 6 meses. É óbvio. Se a gente não sabe entender esse processo, e é isso que o amor vai fazer. Exortar com amor é saber o tom e o tempo. Você entendeu? Disso, saber o tom e o tempo. Claro que sim. Então, eu sei esperar. Lembra? Eu estava falando para da Marjorie no bloco anterior, da minha esposa. Você entendeu? Ela sabe o tom e o tempo. Então, se ela vem no tom errado na hora que eu estou irado, ela quebra o esquema. Mas ela, então, espera o tempo para usar o tom adequado. E dura. Ela é dura comigo. Você entendeu? Ela fala, você não podia ter feito isso aqui. Aqui você errou. Algumas vezes parabéns, foi muito bem. Olha, você falou na hora certa, você falou bem, no tom adequado, no tempo correto. Ela também sabe fazer isso. Mas ela espera o tempo adequado para que aquilo aconteça e usar o tom adequado para isso. Essa relação é que ele está falando. Se você não consegue refrear a sua língua, quer dizer, na hora errada e no tom errado, você quebra tudo. Por isso que ele está dizendo, a sua religião é inútil. A fé que você está dizendo que você professa, se você fala fora do tempo e no tom errado, você pode matar alguém. Então é inútil essa sua religião. É inútil essa sua profissão de fé, porque você não pratica como você deveria praticar. Jesus, na maturidade dele, ele sabia o tom e o momento para se dizer as coisas. Ele sabia com quem ele estava dizendo as coisas. Certo? É aquele negócio de esperar e entender a maturidade, de ser sensível ao momento. Tem um momento, morreu alguém atropelado, o cara está triste, entendeu? Nessa hora eu tenho que entender o tom, eu tenho que entender o momento e consolar o coração. No outro momento eu vou falar, ficou tristinho? Poxa, você nunca deu atenção e agora está querendo fazer isso? Mas não naquele momento. Posso usar um outro momento lá para frente, quando a coisa já estiver acontecendo, para dar esse tipo de exortação. Entendeu? Porque as pessoas também têm isso, né? Choram porque perderam alguém que nunca deram atenção. Sim. Mas no momento da perda, não é hora de dar sermão. É momento de consolar, momento de reerguer, momento de reconstruir. Aí lá na frente, já reconstruída, então, começa a prestar atenção nisso para não ter que chorar depois no enterro. Para não ficar culpado de não ter dado atenção no momento adequado. Mas não na hora ali da dor, na hora do negócio. Tem que saber o tom e tem que saber o tempo, tá? E aí ele continua. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta. Então ele está dizendo assim, sua religião é inútil, porque você não consegue refrear a sua língua, você não sabe qual é o tom e nem consegue perceber o tempo adequado de dizer. Mas qual é a religião pura diante de Deus? Qual é a fé que realmente ele presta atenção? Qual é a fé que realmente ele está de olho? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. É a prática. Total. É a prática total. Acabou. Entendeu? Então ele vem assim, ele prepara o coração, ele fala assim,
precisa de um terreno próprio, preparado para ouvir a palavra. Este terreno é saber ouvir, estar preparado para ouvir, não só para ouvir, mas para praticar, porque se você não pratica, a sua fé é inócua. Ela é completamente vazia e Deus não presta atenção. A prática é o que faz com que a sua fé seja verdadeira. É isso que ele está dizendo para a gente. Esse destaque dos órfãos e das viúvas, qual que é a importância, né, de aparecer nesse momento na carta de Tiago? Porque isso já é citado no Antigo Testamento, inclusive. Então, né? Lembra que nesse tipo de visão, as mulheres, né, não se leva muito em consideração. E quem leva em consideração as crianças nessa época? Se as mulheres que são adultas, eles estavam nem aí, você entendeu? Imagina as crianças. E aí, esse é um negócio que a gente não entende de Jesus, né? As pessoas não entendem, porque vão colocar sempre uma coisa do tipo, não, Jesus não foi contra o sistema, nunca ficou criticando o sistema. Isso é mentira. Ele nunca criticou com palavras diretamente o sistema, mas ele implodiu o sistema. Você entendeu? Esse sistema machista, esse sistema onde os homens valiam e as mulheres não valiam, ele acabou com tudo. Quando ele vira e fala assim, vai cuidar das mulheres? Maridos, amem suas esposas, como Cristo amou, entrega a sua vida por ela. Isso aí é revolucionário. Você entendeu? Quando ele começa a dar voz e vez para as mulheres... Quando começa as mulheres a caminhar com ele, peraí, se ele soubesse quem é essa mulher, você entendeu? Não deixava tocar, pô, eu sei quem ela é. E conheço os muitos pecados dela. Você entendeu? Mulher adúltera. Mas ela, diferente de você, exatamente. Você entendeu? As mulheres andavam com ele, eram base do ministério dele. Você entendeu? Então, esse tipo de relação, as pessoas, não, critica Jesus porque não... Não, ele implodiu o sistema. Você entendeu? Porque a partir do momento, eu não vou diretamente, mas a gente implode o sistema. Porque se a gente pensar que na condição de um órfão, de uma viúva, eram os mais vulneráveis naquela sociedade. Eram completamente vulneráveis, entendeu? Porque ninguém estava nem aí com eles. E ele está falando assim, peraí, quem vai cuidar dos que realmente precisam? Então a prática da palavra, que vai chancelar a minha fé, é essa, prestar atenção no próximo, prestar atenção no vulnerável, devolver a dignidade àqueles que perderam a sua dignidade, ou que foram roubados na sua dignidade. Você entendeu? Quando a gente falou sobre a parábola do filho pródigo, do bom samaritano, a gente dizia isso. O cara está falando, eu só não faço porque não sei quem se aproxima de mim para eu ajudar. E ele falou assim, mas o próximo não é aquele que estava estrupiado e veio perto. Era aquele que estava bem e foi perto do estrupiado. Você entendeu? O problema é que muitas vezes a gente espera alguém abrir mão da dignidade dele para se humilhar, para me pedir um negócio, e eu deveria ter visto isso antes, ter sido sensível à pessoa e ter chegado nela antes dela abrir mão da dignidade dela. Eu não vou lá para devolver a dignidade, eu preciso me antecipar antes que ela perca a dignidade. E Jesus está exatamente falando isso. E aí Tiago está lembrando, qual é a verdadeira religião? Vamos cuidar daqueles que precisam. Vamos agir na vida dos que realmente precisam. Percebe? Então a fé ela é chancelada por uma prática da palavra que a gente ouve, que a gente deve fazer. Que tremendo, né? Gente mais do céu, mais uma aula fantástica que nós estamos tendo com o professor e pastor João Paulo Gouveia. Hoje estudamos o primeiro capítulo da carta de Tiago, dos versículos 19 a 27. E que aula, né? Maravilhoso. Ó, você que está acompanhando, chegou agora, vai lá, acompanhe desde o primeiro episódio, está tudo disponível no nosso site, no canal do YouTube também. Na semana que vem, na próxima terça-feira, dia 14, vamos para o 4º episódio. O tema será a crítica da discriminação. Então, a gente começa o capítulo 2, que fala aí sobre fazer acepção de pessoas. A gente vai discutir um área pouco sobre VIP na isso. igreja. A gente vai discutir um pouco sobre isso. Então, ó, para você fazer a lição de casa, como o Cacá comenta, né? Leia capítulo 2, dos versículos 1 ao 13. Esse vai ser o tema do nosso estudo, né, do próximo programa, próximo episódio, na semana que vem, dia 14. Combinado? Ó, e aproveite para adquirir a Bíblia de Estudo, Rota 66, do professor Luiz Saião.
está com preço promocional na loja, loja.rtmbrasil.org.br. E para você se aprofundar ainda mais nesse estudo, gente, eu tenho esse livro, já estudei, vale muito a pena. É o Comentário Bíblico Tiago, a Carta da Sabedoria, do professor Itamir Neves. São materiais que estão disponíveis na loja da Rádio Transmundial, na loja da RTM Brasil. E eu quero agradecer a você pelo carinho. Obrigado a você que acompanhou um pedaço, um pedacinho ou um pedação do nosso programa. Lembrando que estaremos de volta no próximo programa. João Paulo Gouveia, muito obrigado mais uma vez pela aula. Eu que agradeço, é muito bom poder estar aqui e falar da Bíblia, é o que eu mais gosto de fazer. Michele do Gomes, como a gente sempre brinca, né, Mi? Michele do Gomes, obrigado. É sempre uma alegria tê-la aqui no programa Nos Caminhos da Fé. Obrigada, Cacá, e obrigada para você que está acompanhando com a gente essa série. A gente aguarda aí as suas mensagens, o que você está aprendendo, o que você está achando desse estúdio. Aproveita e já compartilha o link, né, do episódio de hoje para que as pessoas aprendam mais sobre esses ensinamentos tão práticos e diretos, né? Quanto conhecimento, quanta sabedoria, gente. Vamos colocar em prática. Pois é, e vamos colocar em prática o que você ouviu hoje, você vai colocar em prática, tá bom? Obrigado mais uma vez pela audiência, você que está conectado conosco através do aplicativo, através do site. Obrigado a você que está acompanhando a gente na sintonia de uma rádio afiliada. Até semana que vem com mais uma edição do programa Nos Caminhos da Fé. Tchau, gente. Um grande abraço. Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia.